Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, ilustres telespectadores, boa noite. Estamos com mais uma edição do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Trataremos hoje de carreiras militares, assunto de suma importância para entendermos como são preparados esses guardiões da pátria. Mostraremos tudo sobre Marinha, Exército e Aeronáutica. Tenho certeza que vai esclarecer muita coisa, remover mitos, etc. Este e outros programas, outras edições deste programa, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Visite também nosso site e mídias sociais. Deem sugestões de assuntos a serem considerados, não importa sobre o quê. Mas não saia daí, voltaremos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, boa noite, queridos telespectadores. Aqui estamos para mais um programa querido, agradável, que são conhecimentos e assuntos relevantes. E desta noite, nesta terça-feira, que temos o privilégio de estar com você, nesse Brasil inteiro, né? Todos os rincões desta pátria, vamos tratar sobre carreiras militares. Você pode dizer, mas o que é que tem de relevante aí? Ah, tem muita coisa. O povo brasileiro, aliás, no mundo inteiro, os civis não fazem a menor ideia de como se prepara um militar, de como se forma um especialista, um oficial, o quanto existe de preparo, de dispêndio de energia e o quanto esse preparo todo exaustivo prepara, molda o indivíduo, o seu caráter, a sua formação, e qualifica para a vida em todos os meios. Para o programa dessa noite, eu tenho aqui dois convidados. Um que já faz parte do chamado núcleo duro do programa, que é o Mari Guerra, Glênio Fernando Daniel. E se alguém quiser reclamar que eu o estou mantendo, é ele que me mantém aqui, né? Ele que me segura aqui. E ele, oficial de Marinha, reformado, já aposentado, e um oficial do Exército, da Reserva do Exército, que aqui se encontra. E eu vou responder, lamentável e precariamente, pela Força Aérea Brasileira, por onde eu tive uma passagem gloriosa. Aliás, fui para lá por causa do avião e hoje sou um ex-fabiano, que a gente não deixa de ser milico, a gente não perde o vínculo com a arma. A gente sai dela, mas ela não sai da gente. Nunca mais, nunca mais. Né? Sou piloto, evidentemente, consigo aí assustar a família com o meu PA-28 180, mas aqui estamos para aprender bastante e com certeza vamos fazer isso. Pois bem, no primeiro momento vamos seguir aquele critério, aquela ordem de criação das Forças Armadas. Primeiro foi a Marinha, depois foi o Exército, depois Força Aérea. A Força Aérea é o rebento, o finalzinho aí. Né? Pois bem, Marinha do Brasil. Glênio Fernando Daniel. Formação, caráter do militar na Marinha. A Marinha do Brasil é das três forças a mais antiga. Ela foi instituída por ocasião da independência do Brasil, em 1822. E ela tem uma característica da formação dos seus militares com a ligação com o mar, Certo. com a área ribeirinha dos rios e com a nossa imensa costa que o país possui. Então, é uma formação técnico-militar naval. Tá? Então, o oficial de marinha, ele tem essa característica de se preparar para as atividades navais. E essa formação, ela começa na tenra idade, lá no Colégio Naval, quando os garotos, os jovens, entram com a idade de 15 anos. E que depois eu posso ampliar um pouco mais sobre o Colégio Naval. Muito bem. Leandro Muniz, né? Nome de guerra Muniz. Sim. Pois bem, e o Exército? Como é a formação do caráter e do preparo do militar do Exército Brasileiro? Então, a Força Terrestre, o Exército Brasileiro, ele foi, obviamente, criado, né, após a criação da Marinha, para que o território nacional pudesse ser ocupado e defendido em suas fronteiras. O Exército ele forma o cidadão
um cidadão e imputa sobre essa formação os ideais de caráter, as ideias de caráter ilibado, a ideia da moral, e essas ideias elas são muito importantes para a formação do cidadão brasileiro. O companheirismo também que existe nas Forças Armadas, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, é uma coisa inigualável, né? Um espírito de corpo maravilhoso, né, Guilherme? O espírito de corpo da Marinha... Não confundir com o espírito de porco, que é outra coisa. Não, o espírito de corpo, de união, de satisfação em estar junto, de servir junto, é muito arraigado devido ao confinamento a bordo dos navios. Então, eu passei por vários navios e eu sei o quanto existe esse espírito de corpo e essa amizade tremendamente saudável que é mantida pela vida toda. Toda, né? Com certeza. O Exército não é diferente, né? Não, de maneira alguma. O Exército também incentiva e incute na personalidade do cidadão essas características, que são características que a gente leva para a vida inteira, na nossa profissão, na nossa relação social, na nossa relação familiar. Nós aplicamos os conceitos que nós aprendemos, que são reforçados pelas Forças Armadas no período que lá estamos, na nossa vida profissional e social. Para a formação do oficialato na Marinha, começa tudo no Colégio Naval, certo? Como você já citou agora há pouco, certo? O Colégio Naval, situado em Angra dos Reis, ele pode ser chamado do curso de preparação para se tornar aspirante. O curso de preparação de aspirante. Por quê? No Colégio Naval, o aluno entra com 15 anos, 15, 16, 17. É o limite de idade para entrar no Colégio Naval. Ele faz o segundo grau, completa o segundo grau no Colégio Naval e, em sendo aprovado, ele já tem a sua vaga garantida na Escola Naval, que é o degrau seguinte para ele se tornar oficial de carreira da Marinha. Essa prova para o Colégio Naval é uma prova que exige conhecimentos básicos de matemática, português e também um teste físico, tá? E um teste psicológico. É um regime de semi-internato, não, de internato. Só que hoje em dia tem uma folga uma vez ou 2 vezes por mês, dependendo do número de feriados, enfim. Cada ano tem uma composição. Uma composição. E o aluno do Colégio Naval também tem uma remuneração em torno de 800 a 900 reais de ajuda de custo. De ajuda de custo. O Exército... É um pouco diferente da Marinha. Nós temos a SPSEX, que ela não é composta de... O aprovado para a SPSEX, ele não fica lá 3 anos, ele não faz o ensino médio todo dentro da SPSEX. Já tem que ter o ensino médio ou está no terceiro ano? Ele já tem que ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 3º ano para entrar. Podem concorrer a esse concurso cidadãos de 17 a 22 anos. Normalmente o período de inscrição vai de maio a junho. E ao ser aprovado na SPSEX, esse aluno ele já está preparado, já está aprovado também para o ingresso nas Agulhas Negras, que é a instituição que forma o oficial de nível superior, né? De nível superior. Então, a verdade é que tanto na SPSEX quanto no Colégio Naval, a formação militar já é dada ali. O cara já sai traquejado militarmente. A Força Aérea é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Barbacena. O curso é o ensino médio, o antigo 2º grau, 3 anos. É uma escola rigorosíssima. Pelo MEC é anunciada como sendo o melhor, não é a Força Aérea que diz isso. O melhor ensino médio do país é o da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. As exigências de saúde são muito altas, porque ali entra aquilo que a Força Aérea quer, que é preparar o oficial aviador. Claro que também sai oficial intendente, sai também depois o oficial de infantaria, etc. Mas o objetivo é a formação lá do oficial aviador. Pois bem, é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A FAB, essa Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fica estrategicamente numa cidade bastante fria ali. Né? Para quê?
por causa da necessidade de preparação, de adequação para o cara ser piloto, onde se exige dele na condição física muito, mas muito mesmo, tá? E isso é o exigido lá, né? A Marinha tem alguma coisa nessa perspectiva também? De exigir muito até em termos físicos? Com certeza, muitos colegas meus devem se lembrar do período de colégio naval, onde, além de estudar muito, que é um colégio bastante difícil, tem a parte físico-militar e a parte de marinharia e também de assuntos ligados à área naval. Tá? Então, a formação em Angra dos Reis tem a sua razão de ser, porque as embarcações Estão ali, né? estão ali e dão apoio e sustentação ao ensino naval, já desde o início, com o contato com o mar e com as embarcações, por mais simples que elas sejam. O Exército também tem a sua política de adequação do indivíduo a esse meio, né? Sim, que sim. é também hostil. Aliás, em termos de guerra, tudo é hostil, né? Não poderia ser diferente, né? Porque, afinal de contas, nós estamos preparando o cidadão, o militar, para uma situação de guerra, uma situação em que não há, dentro desse contexto de guerra, o que a gente tem hoje de conforto, né? Pode ser que ele tenha que enfrentar situações em que ele, de fato, não tenha um mínimo razoável para... Desconfortável. Exatamente. Altamente desconfortável. Momentos em que ele vai passar privação de alimentação, momentos em que ele vai passar privação de agasalho, enfim. E ele tem que estar preparado psicologicamente para isso. Desde a tenra idade. Desde Desde o início, Bom, entendeu? eu comecei a ser preparado para a Força Aérea quando eu via passar os aviões DC-3 da base Aéreo Galeão, do conjunto, do complexo, lá em cima da área rural onde eu morava. Eu olhei para aquilo lá e maravilhei. Fui para a Força Aérea por causa do avião. Hoje sou piloto, né? Continuo aficionado para avião. O avião me levou para a Força Aérea me fez crescer e eu cheguei onde cheguei, graças a Deus pelos aviões DC-3, Douglas Constellation, da Segunda Guerra Mundial, que passavam sobre minha cabeça. Eu devo isso a eles, né? Devo isso a eles. E Deus colocou dentro de mim aquele fascínio pelo avião, pelo voo. Só aquilo maravilhoso. Meu sonho era ser astronauta, ser o primeiro homem a ir à Lua, lançado dentro do Maracanã, no dia do jogo de Botafogo e Flamengo, Botafogo ganhando de 4-5-0, né? Instala o foguete lá e eu subo, ó, beleza, tá? Mas não deu certo, tá? Mas, de qualquer maneira, alcancei bastante. Pelo menos incomodo muito a minha família voando aí para me divertir atualmente. Aliás, atualmente estou me divertindo mais com o trabalho do que propriamente com o avião. Estou tendo pouco tempo de voar. Estamos indo, daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos para o segundo bloco de Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Como eu tenho dito aqui, nós estamos ensinando alguma coisa, mas estamos aprendendo muito mais. Estou gostando. Eu lamento muito não ter começado há mais tempo esse tipo de programa. Vamos falar agora sobre a formação de carreira das Forças Armadas, né? A partir de soldado, que tem um serviço militar obrigatório, né? E também ele pode entrar ali, fazer curso de cabo, pode progredir e passar para uma carreira ascendente que cumpra os requisitos estabelecidos para cada curso. São concursos, às vezes internos, às vezes externos, tá? Pegando as pessoas de fora, e podem chegar até oficial especialista, que no caso da Força Aérea pode chegar até oficial especialista, no caso da Força Aérea. Não respondo pelas outras armas. Não respondo nem pela Força Aérea. Mas vamos começar pela Marinha do Brasil. Começa onde? São as escolas de aprendiz marinheiro. Tá? São instituições de ensino direcionadas para a formação dos nossos marinheiros que irão seguir a carreira naval. E a Marinha Brasileira tem quatro escolas de aprendiz de marinheiro. Uma localizada em Florianópolis, a outra em Fortaleza, a outra em Recife e a mais perto aqui do Rio de Janeiro é a da cidade de Vitória. O regime é de semi-internato, tá? São 48 semanas de duração,
mais ou menos, aproximadamente 1 ano, tá? E os admitidos à escola de aprendiz de marinheiro, eles se chamam inicialmente grumete e tem uma remuneração em torno de R$ 1.000, tá? Como ajuda de custo. E ganham também o uniforme e a alimentação e o alojamento. Então, para a rapaziada aí que está querendo entrar na Marinha, um dos caminhos é através das escolas de aprendiz de marinheiro. Entrando no site da Marinha, www.marinha.mil.br, vai encontrar todo o procedimento e os requisitos para se inscrever nessa forma de ser admitido na Marinha como grumete e depois marinheiro, depois cabo, sargento, e aí segue a carreira até suboficial, se não concorrer para oficialato, que também abre vaga, mas aí já depende de uma série de outros requisitos né? futuros. E o Exército começa como? O Exército ele já começa pelo serviço militar obrigatório. O cidadão, ao completar 18 anos, no ano em que completa 18 anos, ele precisa de se alistar e cumprir o seu serviço militar obrigatório, pode ser designado para prestar esse serviço ou ser liberado desse serviço. Se for designado para prestar o serviço militar obrigatório, ele vai ser direcionado a uma das unidades do Exército e lá ele prestará esse serviço militar obrigatório pelo período de 1 ano. Se ele estiver, no momento em que for se alistar, inscrito, matriculado numa instituição de ensino superior, ele pode optar por prestar esse serviço militar obrigatório não como soldado, mas como aluno de um dos centros preparatórios de oficial da reserva, ou de um NPOR, Núcleo Preparatório de Oficial da Reserva, distribuídos aí pelo Brasil. Já foi chamado de CPOR, né? Ele é chamado de CPOR, tem o centro, que é o CPOR, e tem os núcleos, que são os NPORs. E ao prestar o serviço militar obrigatório como aluno em um desses núcleos ou no centro preparatório, ele fica também durante 1 ano, só que com um período reduzido de prestação de serviço de meio expediente, para que ele possa conciliar a prestação do serviço à continuidade com o curso de ensino superior no qual ele está matriculado. Findando esse período de prestação de serviço militar obrigatório, como soldado, ele tem a opção, a possibilidade de fazer um concurso interno, um curso interno de preparação para cabo e prosseguir na prestação do serviço militar como cabo, cujo limite é de 8 anos, como militar temporário, ou, se ele for um aluno do CPOR, ele tem também, no final, findado esse período inicial obrigatório, a possibilidade de, tendo o aproveitamento nas disciplinas cursadas e nas avaliações subjetivas, concorrer a uma das vagas disponíveis para ingressar como oficial temporário numa unidade do Exército. Se ele tiver essa condição, ele vai, no 2º ano, durante um período de 3 meses, fazer o aperfeiçoamento, o período de aperfeiçoamento, e no 3º ano, já como 2º tenente, ele vai ser designado para uma das unidades do Exército, seja nas armas de artilharia, de cavalaria, de infantaria ou nos serviços, enfim. Certo. Mas quando ele entra como soldado, como recruta, diríamos assim, no Exército, ele também pode depois, além de curso de cabo, ele pode passar por concurso para uma das escolas, né, de formação de sargento ou das armas ou de comunicações, etc., que ficam espalhadas aí em locais específicos, certo? Sim, sim. E ascender ao quadro de graduação, indo no Exército até subtenente. Sim, né? Perfeito. Marinha suboficial, Força Aérea também chamado suboficial. Isso não impede também que eles tenham acesso ao oficialato, né? Ou como quadro de oficiais auxiliares, enfim, seja qual for o nome que existir. Na Marinha existia o quadro complementar também, né? Isso. Não sei como ficou, como está agora. Assim como no Exército. Depois a gente fala. Na Força Aérea também, o processo de recrutamento entra como soldado, isso é uma possibilidade. Hoje é permitido ao soldado, o cabo, reengajar
não é mais... Houve uma portaria que impedia que ele passasse de 8 anos para não fechar 10 e ficar estável. Essa portaria caiu, mas o graduado de pré, diríamos assim, a praça de pré iria até aí, né? Agora, a intenção da Força Aérea é botar avião para voar, correto? Assim como a Marinha é... Botar os navios para para navegar. funcionar, o Exército é encontrar alguém para matar. Deu até um versinho de mau gosto, mas deu aí. Encontrar alguém para matar. Pois bem, a FAB começa, a formação de especialistas é feita na Escola Especialista de Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá. É uma infinidade já tem muito mais, de profissionais. Um curso que era 2 anos, passou para 1 ano e meio, em que ele sai terceiro sargento especialista e tem carreira, entre aspas, garantida, porque ninguém garante nada, porque depende da vida, do caráter e tudo mais. Mas, em princípio, tecnicamente, ele tem carreira garantida até a graduação de suboficial. Porque de cabo até suboficial ou subtenente no Exército são graduados. Né? Tem terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Isso nas 3 armas. Nas 3 armas. Isso aí. Primeiro sargento, suboficial. Né? Depois, quando sai da Escola Naval, por exemplo, há uma diferença. Né? Na formação de oficial, ele sai como aspirante oficial. Durante o tempo de aluno da Escola Naval, ele é aspirante. E sai guarda da Marinha. Sai guarda da Marinha. É a diferença. O aspirante do Exército, o aspirante da Aeronáutica, na Marinha é chamado de guarda-marinha. Mas depois fica igual. Segundo tenente, primeiro tenente, aí muda. Exército e Aeronáutica, capitão. Marinha, capitão-tenente. Né? Capitão-tenente. Essas mudanças são interessantes. No caso da Marinha, ela segue o modelo inglês. Né? Ela é praticamente o modelo inglês no mundo todo, não é isso? Sim, a Marinha Brasileira copiou praticamente 90%, vamos dizer assim, 90% das tradições navais da Marinha Inglesa. As divisas, os galardões da farda, enfim, a própria farda é muito similar, o jaquetão é muito similar ao inglês. E as tradições navais são uma cópia da... Os outros 10% com cópia da Marinha Portuguesa. Também tem uma parte que foi copiada da Marinha Portuguesa. Com certeza. Ora, pois. Com certeza. Ora, pois, né? As pessoas reclamam, tem um especialista nesse trabalho de televisão que reclamou das minhas brincadeiras com os portugueses. O que isso vai fazer? Ora, pois. Vamos brincar com eles, porque eles brincam com a gente também. Eu respeito muito aos portugueses, nós devemos muito a eles pelos que fizeram, pelo que fazem ainda. Porque durante muito tempo no Brasil só trabalhava mesmo era português. Os brasileiros não queriam nada com essa brincadeira, né? Pois bem, nas 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, existem os quadros de saúde, né? Existe tanto na graduação, quanto no oficialato, né? Mas o ingresso é diferenciado, não segue a regra geral, certo? Na Marinha, por exemplo. Não haveria condições da Marinha formar todos os seus profissionais necessários, entendeu? Então, ela se socorre às universidades, a formação de engenheiros, de médicos, dentistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, biólogos, tem biólogos, enfim, toda a área de saúde, ela é recepcionada dentro da Marinha no quadro de saúde, que atende a família naval e é uma necessidade na formação de uma Marinha bem estruturada. Há essa necessidade de um quadro naval, de um quadro médico, de um quadro de saúde. Agora, não é só de pessoal de Marinha. A Marinha Brasileira, lá na Amazônia, por exemplo, atende as populações. Sem dúvida. E atende muito bem. Há um atendimento extra-marinha. Nas operações de assistência ribeirinha, os médicos e os dentistas dos navios de saúde que a Marinha tem ao longo do Rio Amazonas, fazem os atendimentos em todas aquelas localidades comunidades. São muito bem recebidos, muito bem-vindos
e fazem um trabalho... E objeto de um respeito extraordinário. O Exército também faz isso. Conseguem levar assistência Mas o Exército também faz. Sim, sim. O projeto Rondon, por exemplo, foi dinamizado pela Força Aérea, né? A Força Aérea que conseguiu ocupar o Brasil, diríamos, os bandeirantes tentaram e a Força Aérea conseguiu. No Exército a gente tem os quadros de oficiais médicos temporários também que prestam serviço nessa região com muita eficácia, porque eles chegam a lugares em que os outros não vão. Dificilmente conseguiriam chegar. Pois bem, isso é o conjunto das Forças Armadas brasileiras, fazendo muito mais do que aquilo que o povo pensa. E, sobretudo, construindo o caráter de maneira extraordinária, de maneira ilibada, formando pessoas para a vida, para prestar atendimentos em todos os meios. Eu fui formado assim, fui qualificado assim. Hoje eu entro em qualquer ambiente, me safo de qualquer situação, porque eu fui talhado pela Força Aérea Brasileira. Pois bem, eu tenho espírito, embora não esteja mais lá, mas eu tenho espírito militar. Há casos de pessoas que ficam e nem têm o espírito militar, né? Espírito militar é um conjunto de qualidades e de capacidades para produzir. Voltamos já. Aguarde, por favor. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos para o terceiro bloco de nosso programa sobre carreiras militares e sobre a formação superior. Agora será o objeto do nosso papo, né? A graduação, a preparação do oficial. Já falamos sobre os graduados que vão no Exército até subtenente, da Marinha suboficial, na Força Aérea suboficial. Agora, e o oficialato é para lá que nós vamos. Escola Naval, o Glênio. A Escola Naval é a instituição de ensino superior que forma os futuros oficiais da Marinha. Por incrível que pareça, é uma das escolas, se não a mais antiga, é uma das mais antigas do Brasil. Ela foi fundada em 1782, lá em Portugal. E ela veio junto com Dom João VI, em 1808, aqui para o Rio de Janeiro. Dá passadinha na Salvador, chegou aqui. Chegou até e se situou no Rio de Janeiro em vários locais, como o Mosteiro de São Bento, mas vamos deixar isso para lá. Ela ficou quicando em vários locais do Rio de Janeiro. E em 1938, ela se localizou na ilha de Villegaignon. A ilha de Villegaignon tem esse nome devido à invasão dos franceses, que se situaram nessa ilha e construíram até um forte, e que hoje, para quem visita a nossa ilha de Villegaignon, a Escola Naval, tem a nítida noção da parte alta da ilha, é a parte onde antigamente havia a fortificação inicialmente feita pelos franceses. Ela, atualmente, a Escola Naval está admitindo ambos os sexos. A partir do ano de 2014, foi aberto a possibilidade das meninas entrarem na Escola Naval e a primeira turma já se formou. E essa turma se formou inicialmente 12 guardas marinhas que foram para o quadro de intendência. Atualmente, a partir deste ano, já foi aberto para que as futuras oficiais do sexo feminino possam também abraçar a armada e fuzileiros navais. Bom, posso intervir? Explicar o que é intendente aí para os nossos telespectadores. Os quadros da Marinha são armada, para quem fica diretamente ligado à parte dos navios. Tá? Fuzileiro naval é o similar aos marinheiros americanos, que é uma tropa de elite formada, preparada para suprir as necessidades da Marinha em termos de infantaria, em termos de artilharia, em termos de comunicações, por ocasião de um desembarque. Um desembarque naval é botar tropa em terra, transportada pelos navios. E esses militares terão que estar preparados muito similar ao pessoal do Exército. Tá?
aos artilheiros do Exército, aos infantes do Exército, mas com a característica de utilizar os meios navais, que é um fator altamente complicador num desembarque. E os intendentes, conforme a tua pergunta, são aqueles que vão cuidar da parte de fardamento, parte da remuneração, o pagamento, Suprimento geral. suprimentos de toda a ordem que a Marinha necessite, é administrado, é gerenciado pelo quadro dos intendentes. Tá? Complementando ainda a parte da formação do pessoal da Escola Naval, é um curso com a duração de 5 anos. São 4 anos de estudo em sala de aula, com as diversas disciplinas ligadas da formação dos oficiais. Específica, né? De acordo Específicas. com a sua área, né? Tá? No primeiro e no segundo ano são comuns. No terceiro e no quarto ano já se diferencia um pouco para quem vai para a área de fuzileiro naval, quem vai para a armada e quem vai para a intendência. Se formando, tem mais um período de aproximadamente 6 meses de uma série de cursos extras, tá, que são feitos para o pessoal da Armada. Eu poderia citar os cursos de combate a incêndio, de socorro e salvamento de embarcações. E depois tem a viagem de ouro, a viagem que a gente chama, né? Viagem de instrução, que entra no navio, embarca no navio escola e sai fazendo um itinerário ao longo de vários países estrangeiros, podendo ir para a Europa, podendo ir para a Ásia, podendo ir para a América do Norte, enfim, cada ano tem um roteiro diferenciado. Tá? E o Exército? O Exército conta hoje com a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, localizada em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, que forma aí o corpo de oficiais do Exército, né? Para ingresso na AMAN é necessário primeiro passar pela SpaceX. A SpaceX hoje ela abre em torno de 500 vagas para o público masculino e em torno de 50 vagas para o público feminino. Como foi dito anteriormente, 1 ano de SpaceX, com aprovação, habilita ao ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras, em que são formados os quadros, os oficiais das armas, né, infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, material bélico, e dos serviços de intendência. Correto. A FAB é a mesma coisa, né? Escola Preparatória de Cadetes do Ar, como falando, em Barbacena, depois, dentro das especificidades das qualificações, saúde, nota, etc., aquela elite, diríamos assim, dos formados, diretamente para a Academia da Força Aérea, que fica lá em São Paulo, em Pirassununga. O curso também de 4 anos. Como dissemos, como já disse, o objetivo é formar o oficial aviador. Mas pode ser que ele, por condições de saúde, e até mesmo por condições intelectuais, certo? De adequação ou não a certas matérias, ele pode ser jogado para entender-se imediatamente. Tanto quanto pode ser desligado de voo e, dentro de certos critérios, passar para a intendência. Mas não é só a intendência. Forma-se também lá o oficial de infantaria, que antes era formado na Escola de Especialistas em Curitiba, passou também para o quadro. Tanto é que os oficiais de infantaria formados recentemente se deram muito bem, porque pegaram aquele quadro pulando, né? O cara estava com 30 anos, já era coronel full, né? Beleza, agora o quadro agora está complicado, mas no início, para os primeiros formados, os primeiros se deram muito bem, que era só virando o interstício e pulando de... Eu não sabia. Foi. O que tem de coronel de infantaria, eles não alcançam o quadro de brigadeiro, não, tá? É só até coronel, certo? Mas é uma coisa muito boa, tá? A Força Aérea, portanto, está com o objetivo de preparar o oficial aviador, mas produz o intendente também, o de infantaria. O infantaria de guarda, de certa forma, assemelha-se ao fuzileiro naval, certo? Que é para cuidar do patrimônio, das unidades, proteção, né? Também proteção das residências dos militares, dos mais variados lugares. É um pessoal muito bem preparado.
a FAB tem infantaria de guarda e tem a polícia da aeronáutica também. E o Exército também tem a polícia do Exército. Né? Tem um caráter de caçar problemas dentro do quadro daquela arma. Né? Tem o quadro de saúde? Tem. A Força Aérea também tem o quadro de saúde, tanto em nível de graduação, já falamos, quanto em nível superior. A mesma coisa. Em geral, se tem lá os oficiais concursados. Normalmente não é regra. Um médico, um dentista, etc., ele é formado na academia civil, diríamos assim, concurso, entra como primeiro-tenente. Primeiro-tenente. Isso na Marinha também é assim. Né? Agora, quando se vê um oficial médico na aeronáutica e na Marinha como segundo-tenente ou um dentista, ele é daquele que está prestando serviço militar obrigatório. No Exército também é assim. Também é assim. Na FAB eles chegam a ir até capitão. O Exército também, eu sei que vai até, que eu conheço, tem um amigo que foi capitão, e é melhor, a situação é que ele tinha ultrapassado, bobearam e ultrapassou os 10 anos. Então ele estava estável, mas arrumaram um jeito de fazer com que ele pedisse baixa, afastamento. Ameaçaram transferir lá para a Amazônia, não vou nada, pulou fora. Saiu, né? Há sempre um jeitinho para se... Coitado, também não passaria dali, porque ele não teria acesso ao quadro de oficiais superiores de maneira nenhuma. E temos também o quadro de oficiais temporários. O FAB também tem o quadro de oficiais temporários, que entra nesse mesmo critério, até 8 anos. E dependendo da idade com que ele entre, ele nem pode fazer concurso para um quadro de saúde a que pertença, né? A que estaria sujeito a um médico que entra num quadro de oficial temporário. Eu conheço alguns, um deles até estudava com a gente num curso de medicina intensiva, né? Fui conhecê-lo lá em Belo Horizonte quando a Escolinha da Fumaça iria se apresentar durante a Olimpíada, estavam aquartelados ali, e ele é oficial médico, segundo-tenente já sei que é. Digo, como é que é, tenente, você vai fazer o concurso? Ah, não posso mais, que pena. Já não tem mais idade. Não tem idade para isso, que pena. Mas ele gostou, ele assimilou o espírito. E é muito bom, por causa daquela amizade, daquele ambiente, daquele coletivo, daquela cumplicidade, né, Guilherme? Você tocou num ponto interessante, que todos aqueles que queiram entrar para a vida militar, observem bem lá nos sites, porque dependendo do quadro escolhido, dependendo da formação, tem limites de idade. Tem. Uns são 40 anos, outro é 36, outro é 28. Tem várias variações de idade. Sim, entendeu? no caso do Exército, por exemplo, nós temos a ESAEX, que é na Bahia, Escola Superior de Administração do Exército, que aceita algumas formações através de concurso, obviamente, e o limite de idade é até 36 anos. 36 anos, né? No quadro de saúde, por exemplo, a Marinha tem almirante já. Tem mulher almirante? Sim. Tem duas ou... A Marinha atualmente é um pouco difícil de dizer, porque a coisa varia um pouco, entendeu? Mas as informações que eu consegui é que já tem uma almirante médica e uma almirante engenheira. O quadro de engenharia é a mesma coisa, o quadro de saúde, portanto, cresce. A Força Aérea tem oficiais aviadores mulheres, tá? Foi uma das primeiras, tá? Elas têm, inclusive uma das pilotos daqueles sucatões que a FAB tinha, daquele 707, que eu conheci, era uma primeiro-tenente oficial aviadora da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira acabou com o quadro de oficiais aviadores de R2. Acabou, nivelou, mudou bastante. Pois bem, daqui a pouco mais voltamos, continuando com esses assuntos, vamos para umas generalidades interessantes e algumas coisas até engraçadas, né? Vamos tentar colocar aqui, mas os trotes que estamos falando não são para ofender, fazem parte da construção do ser. Voltamos já. Programa Ágatos Brasil. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, na RBTV. O avivamento vem através da Palavra de Deus. Não perca esse programa com a apresentação do pastor Dr. Heitor Antônio da Silva. Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra. Acesse o nosso site, programaagatos.com. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio.
breve disponível na internet. Música gospel, notícias, informação e palavra de Deus para a sua vida. Ouça, curta, compartilhe. Baixe o nosso app e tenha a rádio no seu smartphone. Rádio Ágatos, avivamento no seu rádio. É hora de reinventar suas estratégias para continuar a crescer neste novo mercado. Pensamos e planejamos estratégias digitais em um mundo cada vez mais conectado. Nós ajudamos a sua empresa a converter mais leads em clientes, melhorando seu desempenho, alcance e resultados. Estar presente no mundo digital é essencial. Keystarts, aqui as suas ideias viram players de alto impacto. Acesse keystarts.com.br. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Voltamos para o quarto e último bloco. Isso deve melhorar bastante, se Deus quiser, com a mudança nessa composição do horário universal. Quem sabe uma hora passe ser um pouco mais, né? Um pouco mais. Pois bem, nessa questão de generalidades, a mulher na Marinha, você tem mais alguma coisa para falar, Galinha? Eu acho que foi um marco para as Forças Armadas brasileiras. Foi a Marinha que começou tudo, Foi né? a Marinha que começou graças à visão estratégica do almirante Maximiano, que era, naquela época, se chamava ministro da Marinha. Tá? Isso foi em 1980. Agora, no mês de julho passado, foi comemorado com bastante entusiasmo e ênfase, merecidamente, os 40 anos da mulher na Marinha. Inicialmente, como não poderia de ser, porque foi um choque, inicialmente foi um choque. Como é que essas mulheres vão embarcar nos navios? Então, bom, hoje a gente já vê qual o problema, entendeu? Mas lá em 1980 o viés era bem atravessado. Mas, inicialmente, elas entraram com pressão, vamos dizer assim, nos quadro feminino da área de saúde, tá? Hoje, quase que são maioria, tá? Na área de saúde, na área de ensino, na área administrativa, tá? E se firmaram tanto a nível de oficiais quanto de subalternos. Tá? O quadro feminino de cabos e sargentos, suboficiais, é significativo hoje na Marinha. E nas mais variadas áreas de atividade, direito, na área social, na área de fonoaudiologia, de psicologia, enfim, todas as áreas de atividades profissionais, as mulheres dentro da Marinha, elas conseguiram a sua colocação. E como eu já falei anteriormente, já temos duas almirantes, que são uma do quadro médico e a outra do quadro de engenheiros. Para acrescentar mais um pouquinho aqui a respeito da importância e da atividade firme dessas mulheres na Marinha, eu destacaria que uma mulher já foi a chefe do destacamento do posto oceanográfico da Ilha de Trindade. Para quem não sabe, para quem não tem uma noção, procure o mapa do Brasil, em frente mais ou menos à cidade de Vitória, a cerca de 300 milhas, tem uma ilha vulcânica, onde a Marinha tem um posto de observação. Um posto de observação que é guarnecido por aproximadamente 30 pessoas, e a diretora, a chefe do posto, há alguns anos atrás, foi uma capitã de corveta. Tá? Também, lá na Estação Antártica, comandante Ferraz, a subchefe da comissão é do sexo feminino. É uma capitã-tenente ou capitão de corveta, também já ocupou esse posto. Então, vejam,
dois locais característicos de uma dificuldade tremenda. Tremenda. Uma mulher Muito comandando. maior, muito mais dificuldade que no navio. Muito mais dificuldade que no navio. Lá numa ilha vulcânica, no meio do oceano, ela sendo a 01 daquela guarnição toda. Lá na Antártica, Nem se fala. como subcomandante. Subcomandante não é fácil, não. É o administrativo. O comandante fica numa posição mais confortável. O subcomandante é que efetivamente pega no batente. É o que E tá resolve lá. tudo. É que resolve tudo. Uma correlação, por exemplo, na Marinha, capitão-tenente é o mesmo capitão do Exército Exatamente, Aeronáutico. exato. O equivalente ao major é o capitão de Corveta. corveta. O tenente-coronel, Capitão de fragata coronel é o Mariguerra. é o mar-guerra, né? Pois bem. Capitão de Mariguerra. Capitão de mar-guerra. Lá todos são capitães, né? Todos que comandam, têm poder de comando, é capitão. E o Exército? Então, no Exército, um pouco diferente da Marinha, esse ingresso se deu 12 anos depois, né? A Marinha teve o primeiro ingresso do quadro feminino em 1980, como disse o professor Duênio. No Exército, isso se deu em 1992, quando o primeiro grupo de mulheres teve a possibilidade de ingressar nas Forças Armadas através da Escola de Administração do Exército. E somente em 1997 houve a possibilidade também de ingresso do quadro feminino nas escolas, no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, e na Escola de Saúde do Exército. A partir desse momento, as mulheres elas ocuparam o seu espaço, demonstraram a sua capacidade administrativa, a sua capacidade de trabalho dentro das Forças Armadas, como não poderia ser diferente, e hoje elas contemplam aí os quadros das mais diversas áreas dentro do Exército, com o desenvolvimento de um trabalho brilhante também. Acho que essa entrada tardia do público feminino nas Forças Armadas provavelmente foi muito em razão da dificuldade logística, de algumas situações conceituais que se tinha, mas que depois que entraram, demonstrou-se a capacidade, a possibilidade de se adequar a esse tipo de situação, né? Isso foi minimizado com um trabalho bem feito e hoje a gente tem aí a participação do público feminino de forma brilhante dentro das Forças Armadas. Também é uma cultura. Tem essa parte cultural, que inicialmente foi... De colocar a mulher em primeiro plano. Né? É lógico que a mulher tem que lutar muito mais do que outras, digamos, outras comunidades, diríamos assim, para ter direitos específicos. Elas lutaram, só que elas têm elas são aguerridas. Capacidade de trabalho, determinação e de submeter-se à ordem, né? É um negócio assombroso. Isso é muito bom. É lógico que todo grupo que tenta conquistar o seu espaço vai encontrar reação. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Pois bem, na FAB a saúde está impregnada de mulheres. Tem muitos homens, sim, mas elas são, especialmente na parte graduada, até suboficial, olha, é 90%. Muita coisa. E aplicadas, engajadas, lutando pelos seus direitos, querendo crescer. Isso é muito bom, porque há uma mudança de áreas. Né? A Marinha, então, nem se fala, né? Colocar uma mulher no navio, que beleza. É uma alegria, né? Um olhar diferente. Né? No início foi uma reação muito esquisita, forte, entendeu? Porque é um ambiente confinado, é um ambiente diferente. Você precisa de banheiros separados, você precisa de alojamento separado. Não é fácil, não é fácil. Entendeu? Então, as reações advindas dessa tomada de decisão do almirante Maximiano, no início foram bem fortes. Mas hoje, graças a Deus, está tudo superado e elas estão perfeitamente adaptadas e que venham cada vez mais e sejam felizes na profissão. Rapidamente, o tiro de guerra tem grande importância? Com certeza. O tiro de guerra forma o cidadão, ajuda na formação do caráter do cidadão nas cidades onde não existem unidades militares, né? Correto. Então, e eu acho que deveria haver muito mais tiros de guerra. Né? Escolher umas cidades aí com cerca de 100 mil habitantes e cada uma deveria ter um. Eu acho que o Exército deveria repensar a sua formação e ampliar os tiros de guerra. Dá uma enquadrada ótima nessa juventude aí, sabia? Melhoraria muito. Colégios militares também, Guilherme.
colégios militares. O presidente está insistindo na ideia de colocar colégio militar, um em cada capital de estado, e eu acho que ele está certíssimo. É uma formação primorosa e das pessoas que eu conheço que passaram ou por colégio militar, ou por colégio naval, ou por da aeronáutica, ou da SpaceX, todos são muito bem formados, todos têm uma visão de Brasil, uma hierarquia, uma disciplina, enfim. Eu acho que é o caminho certo. Sim. É interessante que há na sociedade uma certa aversão, a questão política, será que militar, não sei o quê, papapá. Para aí, gente. O militar, ele passando por um colégio militar, passando por um tiro de guerra, se vai ficar ou não para fazer carreira, ele outro indivíduo. É outro indivíduo. Ele sabe entrar e sair, ele conhece o respeito, ele sabe o que é ordem, ele sabe o que é o princípio de autoridade, que o princípio de autoridade está presente em tudo, no meio civil também está. Lógico. Né? Lógico. Está tão presente quanto na Força Senão Armada. vai ser demitido pelo gerente, pelo diretor, pelo dono da empresa. Pode, manda e acabou, e está decidido o negócio. Então, esse indivíduo tem uma formação castrense, formação militar, que passou por um tempo relativo, não precisa ser muito grande. Ele é outro indivíduo. Ele é outro indivíduo, outra cabeça. Eu sou um exemplo disso. Eu fui para a Força Aérea por causa do avião, adquiri espírito militar, ocupei um bom nível lá dentro para as minhas possibilidades, cresci, estudei, né? Alguns colegas saíram para a escola de engenharia, colegas que eram oficiais da Força Aérea Especialistas, que foram para o IME. Tá? IME não é brincadeira, não. IME é uma escola maravilhosa. Hoje, por exemplo, nós temos um ministro, eu não sou presidente da República, mas há uma grande chance de um dia me tornar presidente da República. Há um ministro aí, né, que ninguém conseguiu ultrapassar o padrão de notas dele no IME, né, Greg? Isso, é verdade. O ministro Tarcísio é um marco no IME por causa das suas notas ao longo do período que ele estudou lá. Então, vejam, eu quero reforçar isso porque eu fiquei durante 10 anos na área de ensino. O nosso ensino está muito pobre, ele está muito aquém do mínimo necessário. Graças a Deus, ainda temos escolas militares que dão uma formação de conteúdo, uma formação decente, uma formação honesta, uma formação que agrega valor. É o caso do IME, é o caso do ITA, que são cursos assombrosos. Do IME, do ITA, da Academia Militar da Agulha Negra, da Escola Naval, da AFA. Dos enfim, colégios navais. Dos colégios militares. Então, nós precisaríamos ter... Nós estamos caminhando agora para o final desse programa. É uma pena, né, galera? Aprender esse programa. Agora que eu me entusiasmei... Tudo tem princípio, meio e fim, mas guarda o entusiasmo. Muniz, obrigado pela sua participação. Grande, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos contribuindo e há um beijando. Você que é jovem, entre para as Forças Armadas. Vai ser graduado, vai ser oficial, vai ser muito bom para você. Você vai ser bem-sucedido ao tempo em que vai prestar ao Brasil um grande serviço. O Brasil precisa de você. Nós precisamos de você. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado e até terça-feira.